Olá pessoal, o Live Entrevista hoje conversa com Alisson Kennedy, pré-candidato a vereador na cidade de Santa Rita. Vamos conhecê-lo, vamos conhecer suas propostas e o que ele pensa para melhorar Santa Rita. Boa noite, Alisson. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo Tudo certo? bem, graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa. Muito obrigado pelo convite. Acho que é uma ótima oportunidade da gente falar sobre Santa Rita, a gente construir, a gente debater e a gente falar sobre tanto essa cidade que a gente ama, que a gente mora, que a gente vive, para que a gente possa espalhar esse vento da mudança e trazer consciência aqui para as pessoas de Santa Rita. Então, muito obrigado desde já pelo convite. Espero contribuir nesta noite. Eu que agradeço pela sua presença, de imediato que eu mandei o convite, você aceitou. E esse projeto é exatamente para que os eleitores de Santa Rita conheçam melhor seus pré-candidatos e façam a sua melhor escolha. Eu acho que esse é o papel de cada cidadão, contribuir um pouco ao processo eleitoral. E desde já eu reforço meu agradecimento, Alisson. Eu que agradeço de antemão e para mim é um prazer conversar com um professor, né? Eu que também sou formado na área, sou professor e aí a gente vamos interagir, vamos convidar o povo, pedir para que compartilhe, interaja conosco nesta noite e que a gente possa construir. E essa é a ideia, né? Trazer uma nova Santa Rita e transformar a nossa cidade que tanto precisa e que tanto vem sofrido ao longo dos últimos anos. Tô Um pronto. abraço para Gabi Brito e Vanete, que está nos acompanhando. Ô, Gabi Alisson, Brito mas Gabi Brito, só um adendo, professor. Gabi Brito um amor de pessoa. A gente fez uma live com ela e com o Gustavo Souza, lá de Vaza Nova, e com a Silvana também, lá do Eitel Santiago, e a gente conversou bastante sobre Santa Rita. É uma flor de pessoa, é um jambo do Marco Moura, que eu acho que as pessoas podem acreditar muito na força da mulher, como a força de Gabi. será a nossa próxima convidada sexta-feira. Coisa boa, muito bom, Estará muito comigo. bom, muito bom. Ô, Alisson, mas me fala um pouquinho de quem é esse jovem Alisson. Quem é você, Alisson? Professor, eu sou Alisson, como o senhor já falou, Alisson Kennedy. Eu tenho 34 anos, um jovem, pouco, não tão jovem, não tão adulto, né? Um jovem já na idade crescendo para a maturidade. Mas tenho 34 anos, moro aqui em Santa Rita, a mesma idade que tenho. Nascido e criado na cidade, nasci no Hospital Seslau Gadelha, não sei se o senhor conhece, o antigo Hospital Seslau Gadelha. Moro aqui no antigo bairro chamado Bairro do Cercado, que hoje se chama Bairro da Liberdade, aqui próximo à prefeitura, no centro da cidade. Eu sou graduado em letras, português, sou graduado em logística pela FPB, hoje estudo administração de empresas, fiz uma pós em linguística aplicada ao ensino da língua portuguesa, já fui gerente de empresa, hoje estou no cargo de gestão em um home center aqui na cidade, aqui em João Pessoa. E o jovem Alisson é de origem humilde, sou filho de uma professora, sou filho de um pai policial, sou primogênito, na verdade, entre eles. E depois meus pais se separaram e conseguiram construir outras famílias. E aí tenho outros irmãos, por parte de pai, por parte de mãe. Mas muito simples, gosto das coisas simples e não tenho ninguém envolvido na política, na família. Sou aquele que está colocando a cara a tapa, colocando o nome à disposição para que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre quem elas querem escolher para ocupar os espaços de poder aqui em Santa Rita. Esse sou eu, muito, muito simples, muito tranquilo. Moro aqui, minha casa já foi invadida várias vezes pelas enchentes da vida, do Rio Paraíba com o Rio Preto. Moro aqui na rua Ivan Santiago, que é próximo à casa dos Santiagos, aqui no centro da cidade. E é isso, estamos aqui. Um abraço para Evandro, para o professor José Milton. José Milton, um abraço. Um abraço para a Cléa Rosa, que está nos acompanhando.
Alisson, mas assim, em que momento você assim decidiu, pensou e disse, eu quero ser vereador aqui de Santa Rita? E por quê? Professor, eu já fui, na verdade, eu já fui chefe de gabinete de uma ex-vereadora aqui de Santa Rita, não sei se o senhor lembra, que era Fernanda Santiago. Eu já fui chefe de gabinete dela durante todo o mandato. E aí eu consegui aprender como é que funciona a Câmara de Santa Rita, como é que funciona as coisas lá dentro. E aí consegui despertar em mim esse desejo de querer trabalhar em função da cidade. Mas como é que esse desejo surge, ou como ele surgiu? Uma coisa é você estar trabalhando em um mandato para alguém, e outra coisa é você querer exercer um mandato com a participação do povo. Primeiro porque eu acredito como cidadão, eu acho que a gente precisa se colocar e se envolver com a política, porque quando a gente não se envolve na política, quando a gente não participa dela, pode ser que outros ocupem esses espaços que não tenham compromisso algum com a cidade, que não tenham compromisso algum com as vidas das pessoas ou com os espaços de poder. Mas eu sou muito de comunidades de base, né? A minha vivência é dentro das comunidades, seja lá do Tibiri Fábrica, da usina São João, aqui do centro da cidade. Então a minha vivência é de comunidade de base, junto com as pessoas que são de base, de origem mais simples, de origem mais humilde. E aí eu sempre tive esse espírito de estar à frente, de estar liderando, de estar em momentos de formação, e sempre fui escutando: Alisson, por que você talvez um dia não se candidate a um cargo daqui da cidade? Alisson, por que talvez um dia você não se coloque à disposição para que as pessoas te escutem? Então isso foi crescendo dentro de mim, isso foi amadurecendo, e o ano passado, conversando com minha família, conversando com alguns amigos que são próximos, eu tomei a iniciativa, disse não, acho que chegou a hora de trazer para a cidade aqui um pouco daquilo que eu sei, aqui um pouco daquilo que eu construí na minha vida, de uma experiência que eu tive de 3 anos e meio dentro desse espaço de poder, que é a casa de Antônio Teixeira, mesmo sendo chefe de gabinete de uma ex-vereadora. Aprendi bastante com aquilo, porque na verdade quem fazia os projetos de lei, os requerimentos para que o mandato dela caminhasse era comigo. Então isso fez com que eu crescesse muito. Esse desejo de mudança também que floriu muito desde o ano passado para cá, né? Eu acho que quando a gente para falar, para pensar sobre Santa Rita, e enquanto educação, enquanto juventude, enquanto cultura, enquanto lazer, a gente para perceber que a cidade ela não dispõe desses mecanismos que nos faça e nos convide a sair de nossas casas para que a gente ocupe algum espaço de lazer, de praça, de ambiente. Então, eu acho que chegou a hora de eu dar a minha contribuição. Eu não quero ser vereador de carreira, como se tem aqui na cidade de Santa Rita, né? Tem vereador que vai para o 6º mandato. Eu acho que isso não é compromisso com a cidade, eu acho que isso não é compromisso com o espaço de poder. Eu acho que isso é com muito compromisso individualista, uma aposentadoria para o fim da vida. Então foi a partir desse desejo de contribuir, de um cidadão que apenas votava e que hoje quer experimentar ser votado, e de contribuir com a minha cidade, que moro, que vivo, que participo, que também sou daqueles que fazem dela dormitório, porque não se tem emprego em Santa Rita, a gente tem que sair de nossa cidade para procurar em outro lugar. E é isso. Foi dessa forma aquilo que foi construído dentro de mim, ouvindo as pessoas e ouvindo aqueles que estão próximos de mim, tanto da minha família como aqueles que me cercam diariamente. Um abraço para a Rafaela Beltemiller, um abraço para o Hudson. Quer dizer que você é contra a reeleição? Você será só candidato uma vez? Caso eleito, não será candidato à reeleição? Não, eu não sou contra a reeleição, professor. Eu sou contra aqueles que fazem do poder trajetória de vida. Trajetória sem perspectiva nenhuma. Porque, veja, por exemplo, um camarada que vai para um 6º mandato de vereador na cidade, ele não tem compromisso com a cidade. Porque se ele tivesse compromisso com a cidade, ele já teria, no mínimo, se candidatado a um deputado estadual, em trazer recursos de nível estadual para a cidade, ou então, no mínimo, ser um candidato a nível federal, um deputado federal. Então, ele está apenas ocupando uma cadeira na vaga de alguém. Não sei de que forma e de que jeito, né? Mas ninguém se perpedura por muito tempo em uma cadeira de vereador aqui em Santa Rita para dizer que está lutando em função do povo.
ou então transferir isso para filhos e filhas. Porque, na verdade, é isso que acontece em Santa Rita. As pessoas constroem uma carreira política ou em cima de alguém, ou então empurra a família para ir junto. Isso, para mim, não é compromisso com a cidade. Compromisso com a cidade é você se candidatar, exercer a sua função e inspirar outras pessoas a ocupar o espaço de poder. Até porque a gente vive numa democracia que vive disso, na verdade, né? Democracia é alternância de poder, não uma ditadura dentro de um espaço mirim, que é a Câmara Municipal, para se perpetuar durante toda a vida. É muito bom ser vereador por 6 mandatos, é muito bom estar querendo ocupar uma cadeira por 6 mandatos. Agora, que tipo de contribuição? Será que é a mesma desde a primeira vez que ocupou até essa 6ª vez, caso seja reeleito? Então, eu acho que a cidade precisa repensar isso. Eu acho que a cidade precisa começar a se preocupar nisso. Então, eu estou elegendo alguém pela 6ª vez, ou pela quinta ou 6ª vez, ou então eu estou colocando quem era mãe, e agora eu coloco o filho, e depois eu coloco a filha. Ora, o que é isso, na verdade? É uma Câmara que pensa para o povo ou que pensa para a família? É uma Câmara que pensa em sociedade ou que pensa em construção individual? Você está me entendendo? Então, eu acho que é isso. A cidade ela precisa refletir tal quanto aqueles que também estão se colocando à disposição. Então, eu não quero ser vereador aqui em Santa Rita para ter 10 mandatos. Isso nunca, jamais. No mínimo, eu vou querer me candidatar a ser prefeito dessa cidade. Eu não vou querer ocupar espaço de poder para ser eterno vereador. Você sabe? Eu acho que precisa se passar muito por isso. A cidade ela precisa repensar. Os cidadãos aqui de Santa Rita precisam perceber que não é apenas eleger as pessoas, mas é cobrar, é fiscalizar, é fazer com que... Será que a pessoa que eu votei, ela está realmente com aquele propósito que ela me fez acreditar nela durante esse tempo todo, durante 16 anos de mandato? Ou será que a preocupação desta pessoa era estar só ocupando esse espaço sem se preocupar em inspirar outras pessoas a também ocupar esse espaço de poder e contribuir? Eu fico muito feliz, professor, quando eu vejo a Câmara Municipal de Santa Rita sendo renovada, porque ela traz outros ares, né? Traz oxigenação nova, outras pessoas que podem dar sua contribuição. É muito triste a gente perceber que várias pessoas se perpetuam. Isso é terrível, isso é quase uma ditadura, né? Então, é bem complicado isso. Eu inspiro as pessoas a dizer, a gente precisa alternar, a gente precisa mudar. E quando eu falo em mudar, mudar com qualidade, mudar com conteúdo, porque não adianta trocar 6 por meia dúzia, né? Hoje, a nossa cidade, a nossa Câmara Municipal, eu sempre tenho dito isso, parece mais um zoológico do que de fato, pessoas que ocupam um espaço de poder. É vaqueiro, é galinha, é bode. Então, tem vários adjetivos. Então, eu não sei o que é isso. A gente precisa dar qualidade à nossa Câmara Municipal. Talvez por isso que a nossa cidade não tenha crescido como deve. É inadmissível uma cidade como Santa Rita, que tem o 4º maior PIB do estado, que é terceiro maior colégio do eleitoral do estado, que é a 3ª maior população, maior que João Pessoa territorialmente. Eu faço muita questão de frisar e falar sobre isso, e a nossa cidade ela não cresce, a nossa cidade ela não evolui. Aí eu faço até uma pergunta para vocês que estão nos assistindo, estão passando. Qual é o espaço aqui em Santa Rita que nos convida a sair de nossas casas? Qual é o espaço, por exemplo, quando você vai ali em Vazenova, a praça que tem ali em Vazenova não inspira ninguém a sair de casa, a se encontrar. Quando você vai ali no Marcos Moura, a entrada principal do Marcos Moura não tem iluminação, não traz sensação de segurança, as pessoas não conseguem sair de suas casas para se encontrar em sociedade, em estar com seus familiares. Você vai aqui no centro de Santa Rita, quando dá 9 horas da noite, o povo está tudo se trancando, porque tem medo, muito assalto. Então, assim, isso é só na área urbana. Quem dirá a zona rural, que sofre em dobro com a falta de políticas públicas, com a ausência do poder. Você vai ali no bairro Santa Cruz, que é o bairro mais rotulado da cidade, e aí eu digo para o senhor com toda certeza do mundo, onde a educação não chega, a violência bate a porta. Onde a educação não chega, se forma bandidos.
Então, é isso que a gente precisa construir nessa cidade, né? É dessa forma. E muitos que hoje têm ocupado esses espaços é de forma absurda, né? Com a compra e venda de votos, e aí quantos casos, quantas vezes a Justiça Eleitoral fez a ação de investigação, mas nesse Brasil de meu Deus, como a nossa justiça é tão lenta, acaba-se os mandatos e não se investiga nada nem ninguém. Um abraço para a Antônia Pessoa, para Gustavo de Souza, que está nos acompanhando, Alex Rodrigues e Marília Soares. Wallace, você não usa o denuncismo como mote de campanha, como mote de pré-campanha. Como fazer para que suas ideias alcancem o eleitorado? O que você está fazendo? Professor, eu sempre repito isso, eu não sou repórter político. As pessoas têm uma mania muito grande aqui em Santa Rita de tirar foto de buraco de rua, de tirar foto de poste que não tem iluminação, de mostrar mato crescendo e fazer disso um ativismo. Eu discordo, ou então distribuir sopa, ou então tirar foto de cesta básica e fazendo tipo de fisiologismo político. Eu discordo demais disso, porque eu acho que isso é mais do mesmo. Eu acho que as pessoas elas precisam ter pré-candidatos a vereador da cidade que mostre para que eles venham. Então, eu não gosto e não faço nenhum tipo de chamamento nesse sentido. Eu atinjo as pessoas mostrando quem sou, conheça a minha história. Eu tenho postado no meu Facebook, tenho postado de forma no Instagram, muito disso. Me conheça, me siga, veja aquilo que eu tenho para apresentar, dê uma vasculhada na minha vida, porque é isso que interessa para as pessoas, né? E me posiciono totalmente contra dessa forma, porque essa história de ser ativista, porque parece que aqui se tem muito disso, né? A gente precisa ter um diploma para ser político, né? Eu sou ativista disso, eu sou ativista daquilo. Bem, eu não sou. Eu não sou ativista de nenhuma forma. Eu sou um jovem que trabalha em uma empresa privada durante 7 dias na semana, durante 6 dias, tenho o meu dia de descanso. Nas minhas horas vagas eu vou conhecer as realidades, mas não faço postagem sobre nenhuma forma disso, porque eu não acredito que é dessa forma que se resolve as coisas. Eu acredito que se eu vejo um buraco, eu tenho que ligar para a entidade e dizer, olha fulano, tem um buraco aqui nesta rua que precisa ser resolvido, que precisa ser tapado. Tem um buraco que está afetando a vida de tantas pessoas e acabando com vários carros. Eu acho que é dessa forma. A gente não precisa se mostrar e é isso que eu tenho feito. Professor, eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Na minha história de vida de base, de comunidades, se o senhor me perguntar quantas vezes a gente fez campanhas e quantas vezes eu postei algo sobre isso, o senhor não vai encontrar nenhuma. Porque eu não faço das pessoas capacho. E eu acho que é isso. Mostrar a fragilidade das pessoas, fazer com que elas sejam humilhadas, na verdade. Isso, para mim, é ridicularização da pessoa humana. Então, isso eu não faço. Então, quando o senhor me pergunta de que forma eu me mostro nas minhas redes sociais. A quem me pergunta quem é Alisson, o que é que ele quer trazer para a cidade de Santa Rita, converso diariamente com centenas de milhares de pessoas pelo meu WhatsApp, que é aberto no meu Instagram, pelo meu Facebook, através do Message, pelas vezes que vou nos bairros e converso com quem está próximo, para que a gente possa discutir. Ontem mesmo a gente estava lá no loteamento Santo Amaro, ali no Alto da Boa Vista, uma comunidade no Alto da Boa Vista que se chama Santo Amaro, e nós estávamos conversando sobre políticas públicas. E aí a gente tem falado sobre isso, mas não posto uma foto, não mostro a forma como as coisas estão acontecendo. Porque eu acho que quando a formiga ela quer trabalhar, ela trabalha silenciosa para que quando o inverno chega ela tenha todo o seu alimento disponível para que ela possa sobreviver. Então é isso. Eu acredito muito que o silêncio fala muito mais do que qualquer palavra. Então é dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que a gente tem se mostrado. A quem quer me conhecer, eu sou muito aberto, estou sempre disponível para quem quer conversar, dialogar, para que as pessoas me conheçam e entendam um pouco da minha história, da minha vida e aquilo que eu posso contribuir para Santa Rita. Um abraço a Manuel de Souza, um abraço a José Frank e a Yasmin.
Só lembrando às pessoas que essa live, essa entrevista, ela vai ficar disponível no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. E eu recomendo se inscrever lá, que tem bons vídeos lá. A cipuada é garantida. Alisson, você usa muito bem as redes sociais, você tem um discurso muito eloquente, isso é inegável. Agora, como atingir as pessoas que estão fora das redes sociais? As pessoas mais velhas. Porque nós temos um grande número de pessoas aqui em Santa Rita que não utilizam as redes sociais. Essa camada um pouco mais velha. É verdade. E essa camada mais velha, a gente tem feito visitas, professor, e de forma muito, muito segura sobre isso. Porque grande parte da população de Santa Rita não tem acesso à internet e grande parte da população de Santa Rita não tem um poder aquisitivo que possa garantir pagar a internet mensalmente na sua casa. Então, a essas pessoas, a gente tem ido visitar com todos os cuidados possíveis, porque a pandemia não acabou, muito embora muitos achem que tenha sido acabado, e eu tenho batido muito forte nisso, que pré-candidato que está batendo na porta da sua casa para pedir apoio ou voto antecipado, ele não está preocupado com a sua saúde. Então, eu vou naqueles que querem a nossa presença. Visito, conheço a história, passo a tarde, e aí a gente vai se encontrando. E aí, as redes sociais, professor, ajuda muito nesse sentido. Porque quem não tem acesso, mostra para quem não tem. E aí desperta o desejo de querer conhecer mais perto o Alisson, conhecer mais perto aqueles que acham interessante de estar conhecendo suas propostas, suas ideias. E aí, quem não me conhece, citado alguns bairros aqui de Santa Rita, tenho colocado nos meus horários livres, nas folgas, que não são muitas, e a gente tem ido conversar com essas pessoas. Passo um dia, por exemplo, em um bairro, geralmente nas sextas-feiras, que é a minha folga, eu passo o dia em um bairro e vou conhecer essas realidades, vou conhecer as pessoas daquele lugar, e a gente senta para conversar e construir o que é que aquele bairro precisa, o que é que aquele bairro necessita tanto para querer crescer. E aí eu tenho encontrado pessoas fantásticas que, mesmo em tempo de pandemia, gostam de abraçar, de apertar a mão, e a gente fica assim, receoso de não querer fazer, porque a gente sabe que faz parte do ser humano isso. E a gente tem encontrado bastante gente que tem esse afeto, esse carinho, porque me conhece do meio de comunidades e que gostam da nossa presença, e eu fico muito feliz com isso. Mas é dessa forma, muito mais visível em rede social, interagindo muito pelas redes sociais, disponibilizando conteúdo, tanto no Instagram, a quem tem dado o seu apoio de forma muito voluntária, porque todos aqueles que hoje se dizem apoiador de Alisson Kennedy de forma voluntária. Não existe nenhuma tratativa, não existe nenhuma falsa promessa ou promessa feita para que se diga que vai estar amarrado ou para que se diga que vai estar preso ou eu estarei preso a esse tipo de comportamento. De forma nenhuma. Então, tenho passado dias, escolhido um dia para passar num bairro e a gente vai visitar essas pessoas, principalmente localidades que não têm contato com rede social, para que a gente possa conhecer as realidades e deixar a nossa presença, deixar a nossa marca e dizer que a gente quer construir uma Santa Rita, de fato, de futuro, que tenha transformação social. É dessa forma que a gente tem interagindo e pedindo às pessoas que têm acesso à internet que nos leve, que nos mostre o caminho para que a gente possa construir e mostrar o que é que a gente quer, qual é a visão que nós temos dessa cidade. Um abraço para o Wellington Costa, Milene Santos, Lucas Gutierrez, que é pré-candidato, já esteve aqui comigo, a gente conversando. Eu assisti a live de vocês, assisti uma grande, eu acho que 90% da live eu assisti, muito boa. Na verdade, eu sempre entro nas suas lives para acompanhar e para assistir aqueles que estão sendo sabatinados pelo senhor. E um abraço também para Meires Barbosa. Alisson, você será aquele caso eleito, será aquele vereador fiscal ou você apresentará projetos efetivos? E quais projetos vocês têm em mente ou já têm elaborado? Professor, eu acho que o papel principal, a gente precisa deixar isso muito claro, o papel principal de um vereador é fiscalizar, propor e legislar.
Então, ele precisa compreender isso. Eu acho que a gente tem visto muito pré-candidatos que não sabem nem para que serve a função de vereador aqui em Santa Rita. Então, a gente precisa fiscalizar. Fiscalizar no orçamento, fiscalizar nas licitações, mas não pode esquecer de propor. Propor projetos de melhoria, propor e trazer algo que a cidade ela possa, de fato, crescer e construir. O que é que a gente quer e o que é que a gente tem pensado, por exemplo, e eu vou lhe dizer, na educação de Santa Rita. Veja, eu sou formado na área, eu sou graduado em letras, e uma das coisas aqui de Santa Rita que eu acho um absurdo, que não tem professor. Santa Rita, com mais de 135 mil habitantes, não tem uma biblioteca. E se tiver, por favor, digam onde é que está. Porque eu não consigo localizar em Santa Rita uma biblioteca. E nós temos aqui alunos de nível fundamental, médio e superior. Por que Santa Rita não tem uma biblioteca central onde jovens, crianças e adultos podem fazer suas pesquisas? É um absurdo uma cidade como a nossa não ter uma biblioteca. Isso chega a ser estarrecedor, né? Biblioteca, livros, ele já dizia Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, mas esta implica na vida daquele. A gente precisa muito disso. A segunda coisa, quero lutar muito, professor, para implantar aqui em Santa Rita escola de tempo integral. Principalmente nos bairros que a gente sabe que existe um nível de violência bastante alto. Que a gente conhece alguns bairros aqui de Santa Rita, que é o bairro do Santa. Deu uma travada. Já voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Estou sim. Um abraço para a Helry que está nos assistindo, para de olho no bairro Leandro. Boa noite, Leandro. Está dando uma travadazinha na internet de Alisson. Pronto, voltou, Alisson. Está me escutando agora, Alisson? Está escutando? Deu uma travada e agora eu tô. Não está me escutando, não? Está me escutando, Alisson? Boa noite, José Milton. Estamos com um probleminha com o Alisson. 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 Nós vamos retomar o contato com o Alisson. Ele deu um probleminha. Pronto. Agora vai. Agora voltou. Pronto, estamos. Agora voltou. Pode Pronto. continuar, Alisson. Então nós estávamos falando sobre as bibliotecas aqui em Santa Rita que a gente. Outra coisa que eu quero lutar para que Santa Rita tenha são as escolas de tempo integral, principalmente nos bairros que existe um alto índice de violência. Por como eu já disse para o senhor, eu acredito na seguinte forma: onde a educação não chega, a violência chega. Quero muito que o bairro Santa Cruz, que é aqui próximo da minha casa, tenha uma escola de tempo integral, tenha creche, para que as pessoas possam ter acesso à educação, para que as pessoas possam ter, para que as mães daquele bairro olhar. Marcos Moura também tenha isso, para que da mesma forma que o bairro Santa Cruz, os jovens, crianças e os adolescentes possam ser educados, tenha transmissão de conhecimento, mas ao mesmo tempo tenha qualificação profissional, porque na verdade a escola em tempo integral ela vai trazer isso.
essa vivência, né, de experimentar a grade curricular e também ter uma profissão já desenhada. Então a gente quer muito na zona rural, que eu acho interessante que se tenha, né, tanto em Audilândia, que o bairro tem crescido gigantemente, como também em Bebelândia. A gente precisa trazer condições de crescimento na educação. Isso também parte, professor, na valorização daqueles que estão na linha de frente. Como é que nós temos aqui centros universitários, que aí eu posso citar para o senhor a UFPB, a Universidade Estadual da Paraíba, a Unip. Como é que nós não conseguimos fazer parcerias para fomentar cursos de especialização ou de mestrado para professores que porventura tenham? Hoje, muitos polivalentes aqui na cidade de Santa Rita, que apenas têm o curso de pedagogia, por que esses professores não podem ter uma especialização e se dedicar melhor? Isso também parte do princípio da valorização também dos seus salários. Por que a gente não consegue pagar o piso nacional se existe o recurso do Fundeb? Então, é para isso que deve ser lutado, é para isso que deve se insistir muito. Então, a educação ela é prioridade. Se caso eu chegue, de fato, a ocupar uma cadeira na casa de Antônio Teixeira, ela vai ser prioridade no meu mandato, porque eu sou fruto da educação. Para que eu entrasse numa universidade, eu lutei muito, eu tive que estudar muito. Eu sou da época do PSS. Eu não sei se muitos jovens que estão aqui lembram disso, mas eu sou da época do PSS, que a gente tinha que passar, por vezes, o processo seletivo seriado. Né? Então, a gente tem que lutar muito para isso e valorizar as conquistas que a gente tem. Então, a educação, ela é prioridade e será prioridade. Outra coisa que a gente quer lutar, professor, é pela cultura e lazer da nossa cidade. O senhor está me escutando bem? Estou sim. Cultura e lazer na nossa cidade. E aí eu quero lhe fazer até uma pergunta. Como é que Cabaceiras tem a festa do Bode Rei, que é 3 vezes menor o município de Santa Rita, consegue levar pessoas de várias cidades para uma festa como essa, e Santa Rita não tem nada. Você está me entendendo como é que as cidades de interior conseguem se desenvolver, conseguem crescer culturalmente? E olha que nós somos ricos. Nós somos ricos, nós somos terra de canavial, de água mineral, né? Nós somos gigantes pela própria natureza. E Santa Rita ela não consegue valorizar a sua cultura. Se fez aí muito sobre a questão de trazer para Santa Rita a terra das Juninas, né? A capital das Juninas. Mas será que Santa Rita só é quadrilha? Será que Santa Rita não tem algo a oferecer para a nossa cidade? Nem a festa da padroeira a gente tem mais, né? Então, a gente precisa voltar a repensar as culturas da nossa cidade. Veja, o que é que os bairros podem oferecer? O que é que os bairros podem oferecer de forma cultural? As ONGs daqui de Santa Rita podem oferecer de forma cultural. E aí eu tenho pensado como é que a gente pode levar cultura nas praças. No circuito praça, por exemplo. Deixa eu tomar só uma água. No circuito praças. E a gente trazer as pessoas de comunidade para que elas se apresentem. É inadmissível, professor, que a gente não tenha em Santa Rita um teatro. E o que tinha foi derrubado para se construir um banco privado, que na época era o HSBC aqui no centro de Santa Rita. É um absurdo que a gente não tenha um teatro na cidade, é um absurdo que a gente não consiga fomentar a cultura daqui de Santa Rita com a riqueza que nós temos, tanto de cana-de-açúcar como de água mineral, e mostrar isso para as outras cidades. Como é que a Paraíba conhece Santa Rita? Como uma cidade violenta, que todos os dias passa no Jornal da Record, da Correio ou da TV Cabo Branco. Mas Santa Rita é muito mais do que isso. A gente não consegue mostrar para a Paraíba aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de interessante. Santa Rita tem vários artesãos e a gente não consegue espaço do artesão aqui de Santa Rita. Eu nasci no Hospital Seslau Gadelha, professor, há 34 anos atrás. Está aqui as ruínas, na Avenida Anísio Pereira Borges. Por que a gente não consegue colocar aquele espaço e revitalizar, reformar? Ou se ele é propriedade privada, a prefeitura fazer a compra desse bem e construir o Museu de Santa Rita. Cidadãos, professor, não conhecem a nossa história. Quantas pessoas moram aqui em Santa Rita não sabem nem como nós nascemos. Qual é a história de Santa Rita, como ela se emancipou.
Quantos cidadãos não conhecem a própria história? Então é disso que a gente precisa, isso é cultura. Isso é mostrar para as pessoas aquilo que nós temos de valor e de interessante. No lazer aqui de Santa Rita, eu fico me perguntando, para onde é que um jovem vai aqui se divertir aqui em Santa Rita? Porque a gente vai ali no Tibiri 2, a gente vai ali na Praça do Chafariz, você olha para o Chafariz, você encontra até dengue, pela falta de cuidado com o público. A gente vai à Praça do Três, você só vê quiosques, né? A gente oferece cachaça para a juventude. A gente não oferece algo de interessante. Um espaço gigantesco que a gente não tem. A gente vai aqui no Parque do Povo, professor, aqui no centro da cidade, ali próximo ao Tibiri Fábrica, a prefeitura não consegue construir uma pista de Cooper para que as pessoas possam caminhar, fazer sua caminhada. E olhe que nós temos um espaço gigantesco que pode ser usado sobre vários aspectos, sobre diversas formas. Um espaço que pode ser feito para festas, um espaço que a gente pode trazer e construir um laboratório, seja de informática, com a própria biblioteca municipal, mas a gente não consegue aproveitar os espaços que nós temos na nossa cidade, porque falta vontade política, falta compromisso, falta quem está no poder de fato acorde. Eu costumo dizer, a gente não tem prefeito, tem uma primeira-dama vestida de prefeita. Então, é isso. Falta vontade de querer fazer. Aí eu me paro para perguntar e a gente vai abordar a saúde. Por que Mamanguape, professor, tem um centro de diagnóstico por imagem e Santa Rita não consegue ter uma máquina de fazer um raio-x? É um absurdo isso. Então a gente precisa entender qual é o papel do vereador e o que é aquilo que ele traz. E a população ela precisa pensar que tipo de representante eu quero. Que tipo de representante eu quero para que eu possa dar o meu voto para ele e ter a certeza de que ele vai trabalhar. Eu estava conversando com alguns amigos, perguntava para eles o seguinte: eu não sei se o senhor concorda, professor, por que na Câmara de Vereadores a gente só tem 2 sessões por semana e eu e o senhor tem que trabalhar todos os dias? Eu acho isso um absurdo. Eu não sei se é porque aqueles que estão lá acham conveniente apenas ter 2 sessões numa cidade de Santa Rita que tem vários problemas todos os dias, né? Seja na falta de pavimentação, na falta de água. E falando sobre falta de água, a gente vai ali em Lerolândia, é o bairro que mais tem problema com ectossomose, né? É uma população sofrida, que sequer tem atendimento médico, poder saber o que se tem. É um absurdo isso. A gente vai no Tibiri 2, tem problema com falta de água quase todos os dias. Então, que tipo de representante você quer? É a pergunta que eu faço para quem me segue, essa é a pergunta que eu faço para quem quer me conhecer, porque a gente precisa despertar consciência nas pessoas. E despertar consciência não é mostrar buraco de rua, nem mato de calçada, nem iluminação, nem lâmpada que está faltando no poste. É mostrar que o voto dela não tem preço, tem valor. O voto, ele precisa deixar de ter preço, ele tem valor. E quando a gente começa a despertar isso nas pessoas, a gente consegue transformar uma cidade, a gente consegue ocupar os espaços de poder para fazer com que ele de fato trabalhe. E é disso que a gente tem falado. É disso que eu tenho me mostrado e quero contribuir na minha cidade. Então, como eu já falei para o senhor, na educação a gente quer valorizar os professores, pagando e cobrando para que se faça concurso público, para que a gente não faça da prefeitura cabide de emprego, seja comissionado ou seja contratado. A gente precisa investir em concurso público. A gente quer cobrar na educação que os professores eles sejam valorizados, seja de forma em cursos de especialização, de mestrado ou doutorado, mas também financeiramente, porque o Fundeb existe para isso. E trazer essa perspectiva de escola de tempo integral, porque ao mesmo tempo que eu estudo, eu também me profissionalizo. Eu saio do submundo das drogas, do crime, e faço com que os meus jovens, as minhas crianças, os meus adolescentes, eles já saiam nesse sentido. Outra coisa, professor, que eu quero lutar, e se chegar, a gente vai bater muito forte nisso, é na geração de emprego e renda. Santa Rita não tem um parque industrial. Como eu já disse para o senhor, eu também sou daqueles que fazem de Santa Rita dormitório. Porque eu tenho que procurar emprego em outra cidade, porque a minha cidade não oferece. Então, a gente precisa lutar para ter um parque industrial daqui de Santa Rita. Valorizar o comércio daqui da nossa cidade. E como é que a gente faz isso? Atraindo empresas.
atraindo investimentos. Como é que tantos jovens aqui de Santa Rita, professor, que têm vontade de empreender, que têm facilidade e dinamismo para poder ter o seu próprio negócio, e a gente não oferece sequer um programa de jovens empreendedores. Lembro que eu fiz um curso sobre isso no Sebrae, de jovem empreendedor, e eu cresci muito nesse sentido, porque eu soube perceber que eu também posso ter o meu próprio negócio. Por que a gente não consegue valorizar isso nos jovens da nossa cidade? E a prefeitura poder subsidiar um recurso que o jovem ele seja protagonista da própria história. Veja, olha, eu te dou, tu constrói o teu próprio negócio, mas tu tem um compromisso também com a tua cidade. Você vai pagar por isso, né? A gente precisa valorizar, a gente precisa dar mecanismos para que a juventude ela seja protagonista da sua história. Lutar por um parque industrial daqui de Santa Rita, eu lembro que aqui em Santa Rita existia a Samelo. Quantas famílias dependiam da Samelo e a Samelo fechou as portas? Quantas empresas fechou as portas? Quantas empresas, por exemplo, nesse tempo de pandemia, ficaram à mercê e não tiveram respaldo nenhum do poder público? O comércio local, por exemplo, ficou fechado 2, 3 meses. E o que foi chamado, o que foi feito para dizer, olha, não, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, podemos contribuir de tal forma, seja na desoneração de imposto, abster esses pequenos do imposto, de ISS, de ICMS, ou seja lá do que for, para que eles também pudessem ter um pouco de ar, de respirar e manter os empregos. Mas isso não foi feito. Então a gente precisa valorizar o pequeno comerciante, a gente precisa valorizar o comércio local e atrair outros. Santa Rita tem mais de 135 mil habitantes. Quando você vai olhar o número de trabalhadores na cidade, é pífio. É pífio, porque eles precisam ir para Bahia, precisam ir para João Pessoa, para Cabedelo. E também, às vezes, ocupar, muitas vezes, vagas das pessoas que moram naquelas cidades, porque a nossa não consegue ser. Então, a gente precisa apresentar um programa de empreendedorismo. A gente precisa atrair novas empresas para a cidade. A gente precisa mostrar o nosso potencial. E aí, na área de esporte, professor, a gente tem aqui o Teixeirão. E aí eu lhe pergunto, para que serve? Né? Para que serve aquele Teixeirão com as portas fechadas? Nós temos aqui em Santa Rita, quantos atletas nós temos? Por que a gente não consegue transformar aquele Teixeirão no centro olímpico da cidade? Por que a gente não consegue oferecer natação, oferecer tantas outras modalidades esportivas e a gente não consegue mostrar que nós temos vários desportistas aqui na nossa cidade? Porque falta compromisso. E aí, quando a gente consegue renda, se o senhor perceber, ou se eu for consultar o Tribunal de Contas, qual é o orçamento da Secretaria de Indústria e Comércio aqui de Santa Rita? É apenas o salário do secretário e daqueles que servem aquela secretaria. É um absurdo, porque falta justamente isso, interesse, vontade, compromisso, que é isso que falta aqui em Santa Rita. Políticos com compromisso realmente com o povo, e não compromisso com eles, e não fazer do povo capacho, oferecendo migalhas através de cesta básica, de sopão solidário, de dizer que está matando a fome das pessoas, quando na verdade a fome está todos os dias batendo na porta das pessoas. Quando na verdade a entidade pública poderia ter cadastrado todas essas famílias e deixar a cesta básica mensalmente na casa delas, sem precisar de que o gestor ou alguém faça disso fisiologismo, né? Aparecer para dizer, não sou eu que estou fazendo, não o órgão público. É disso que a gente fala. E consciência política de abordar na nossa cidade é muito complicado. Mas eu não desisto disso, porque é uma bandeira que eu levanto e que eu sustento com muita garra e com muita vontade. Porque se depender de mim para que eu seja eleito enganando as pessoas, para que se depender de mim que eu seja eleito comprando as pessoas, eu prefiro perder e perder. Porque eu não posso desconstruir tudo aquilo que eu carreguei na minha vida. Como se diz a música, né? Não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Você vê alguma exceção na Câmara? Ou todos os vereadores estão no mesmo balaio da ineficiência legislativa? Professor, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente, nesse tempo de pandemia, eu acho que a gente vê a qualidade dos vereadores na transmissão que se faz online. Porque é completamente, e o senhor me perdoe a palavra, é uma desgraça.
é de fato um absurdo, né? Você vê a qualidade dos nossos representantes ali dentro daquela Câmara. E aí eu faço uma ressalva, que é o vereador, o Sebastião do sindicato, né? Que de fato ele tem se mostrado, tem um compromisso com a cidade, tem iludido as pessoas, tem mostrado o seu trabalho. Mas se a gente for analisar caso tem vereador, professor, que passou em concurso público e está ainda recebendo salário. Isso a cidade não sabe, a cidade não conhece. Poucos sabem disso. Mas o nosso custo mensalmente continua o mesmo, né? Então, a qualidade dos nossos representantes muito, é muito medíocre, né? Eu fico até procurando palavras para poder não ser tão taxativo, mas é muito péssima. É como eu já disse para o senhor, como é que o que a gente espera de uma Câmara que parece mais um zoológico? O que esperar de uma Câmara como essa? Que tipo de representante esperar daqueles que estão envolvidos com coisas que não deveriam estar? Por exemplo, como toda Santa Rita sabe, e o Brasil inteiro sabe, que é o caso do Natal Luz, né? Então tem vereador que não soube nem soletrar a palavrinha do curso que foi fazer. Então é um absurdo isso. Que tipo de representante... E aí eu paro para perguntar às pessoas que tipo de representante elas querem ter. Porque essa pergunta, não adianta trocar 6 por meia dúzia. A gente precisa ter qualidade na representação. A gente precisa ter qualidade na representação. E uma frase que eu carrego muito comigo e que eu espalho isso, e uso muito esse termo: as escolhas que fazemos determinam a cidade que queremos. E aí eu repito mais uma vez para quem está nos assistindo, nos acompanhando. As escolhas que fazemos na cidade que queremos. Se a gente olha para Santa Rita, a gente percebe que, de fato, a cidade ela não evoluiu, ela não cresceu, foi devido às escolhas que a cidade fez. Foi devido às escolhas dos representantes que nós fizemos. Porque nós elegemos parentes de alguém que já estava lá. Nós elegemos aqueles que já estavam ocupando o quarto, o quinto e vai para o sexto mandato. Então são pessoas que não têm mais compromisso, que não trazem oxigenação para a cidade. Então, é muito disso. Dos 19, o único adendo que eu faço é um do sindicato. Porque é de base, conhece a realidade da cidade, tem mostrado, muito embora ele sozinho, tem mostrado algumas coisas absurdas que têm acontecido aqui em Santa Rita, denunciando nos meios de comunicação, né? É o único que a gente percebe isso. Dos 11 que foram participar do Natal, lá do Natal Luz, se a gente for parar para avaliar cada um, gente, parar para se perguntar, essas pessoas realmente são vereadores de Santa Rita? É tão taxativo isso que quando você vai olhar para a audiência que foi feita, a vereadora Maia. Então, eu não sei se foi de vergonha ou se foi do crime que foi cometido, sabe? É vergonhoso a gente olhar para uma cidade como a nossa e dizer, nossa, os meus representantes é bode, é vaqueiro, é galinha. Então, que tipo de representante nós queremos para ocupar? E eu digo muito isso, professor, com muita sinceridade. Tempo de eleição é tempo de renovar a esperança. É tempo da gente acreditar que pode ser. É tempo da gente acreditar que a gente vai formar a nossa cidade. Porque a gente não pode jamais pensar que Santa Rita ela está estagnada. Que Santa Rita ela está aquém de outros lugares. Não. A nossa cidade é muito rica. Nós somos o quarto maior PIB. São mais de 16 milhões de reais. Como é que nossa cidade ela não tem espaço? Você, professor, a gente sai de Bahia para Santa Rita, a gente não tem uma entrada bonita na nossa cidade, é só mato de um lado e mato do outro. A gente não tem uma entrada bonita na nossa cidade, e eu não estou falando daqueles portais, né, que se conhecem em cidades de interior. Eu estou querendo falar de que, no mínimo, a cidade ela poderia ter um meio-fio pintado, do seu mato aparado, das nossas árvores cuidada, podada.
Isso a gente não tem. O mínimo, o básico, a gente fala do básico aqui em Santa Rita, porque se a gente for querer muito, a gente também não vai ter. É como se a gente estivesse exigindo demais de quem não pode oferecer. Quando a gente sabe que a nossa cidade pode. Quando na verdade a nossa cidade ela tem todo o potencial. Outra coisa, professor, que eu quero muito lutar, se caso a gente chegue, é trabalhar pelo turismo sustentável aqui em Santa Rita. Nós temos o litoral norte, aqui que vai de Bebelândia até Forte Velho. Nós temos ilhas aqui em Santa Rita e as pessoas não sabem que tem, né? Então, veja, a gente pode ter aqui em Santa Rita trilha ecológica, a gente pode atrair pousadas para Forte Velho, pôr do sol maravilhoso, um pier que a gente tem ali em Forte Velho, belíssimo, mas as pessoas de Santa Rita preferem ir lá para o Jacaré, porque acha que Santa Rita não tem um pôr do sol tão belo como se tem. Porque a nossa cidade não investe no turismo, seja ele religioso ou sustentável. E olha que nós temos capelas belíssimas na nossa cidade, tanto nos engenhos ou aqui na zona urbana da nossa cidade, que a gente pode trair, fechar parcerias com essas empresas de turismo e atrair esse tipo de investimento, né? Turismo religioso, turismo sustentável, trilhas ecológicas. A gente vai ali na Ribeira, o Rio da Paraíba, na principal, que vai lá para Forte Velho e Livramento, belíssimo. E eu estive lá, eu visualizei o pôr do sol, que coisa fantástica. E dizer, isso é Santa Rita. E a gente não consegue explorar isso. A gente não consegue dizer para a nossa população que nós temos potencial, infelizmente. Porque é disso que eu falei. As escolhas que nós fazemos determinam a cidade que nós queremos. Então, talvez Santa Rita tenha errado muito nas suas escolhas e precisa fazer com que o fato acontecer e que barreiras de impedimento aqui na nossa cidade. Alisson, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e agora é o momento do... Oxe, já está acabando. Já, o tempo passa rápido. Já está acabando. E você é eloquente. E Como você foi rápido, eu pensei que a gente estava em meia hora ainda. E você é bastante eloquente nas respostas. Eu agradeço. Vamos para o nosso momento cipuada? Vamos embora. Sabe como é que funciona, né? Eu dou uma palavra ou uma frase, você rapidamente, numa cipuada, responde. Beleza. Vamos lá? Um lugar. Santa Rita. Amigos. Muitos. Uma tristeza. O descaso na nossa cidade. Uma alegria. Minha fé em Deus. Quanta? O prefeito. Sem palavras. Um político. Foi um político, Caio Cunha. Sua maior qualidade. Perseverança. Dinheiro. Dívidas. Drogas. Nenhuma. Deus. A alegria de ter no meu coração. Alisson, eu queria demais te agradecer. Nós já estamos com mais de 50 minutos de conversa. Deixa a tua mensagem aí para a mensagem final, não, mas uma mensagem que depois nós podemos conversar mais. Mas deixa a tua mensagem para os santarritenses. Eu quero muito, professor, agradecer pelo convite. Quero muito agradecer e dizer que estou à disposição de quantas vezes o senhor quiser nos convidar para a gente poder falar sobre Santa Rita e mostrar um pouco da nossa história. Dizer para os santarritenses que a gente faça a mudança de fato acontecer. Vamos a mudança em Santa Rita que queremos ver no mundo. Sejamos nós os primeiros a mudarem a consciência, o comportamento e mudar na nossa escolha. Eu acho que nós precisamos levar essa frase. As escolhas que nós fazemos determinam a cidade que nós queremos. Eu quero muito que as pessoas escutem isso. Que nesse ano elas possam mudar. E mudar de fato e de direito. Não tocar com consciência, com qualidade. E levar conteúdo para a casa de Antônio Teixeira para fazer com que a nossa cidade de fato cresça e evolua. Façamos o vento da mudança chegar e acontecer em Santa Rita. Lembre-se, as escolhas que nós fazemos determinam o que nós queremos.
e um ano eleitoral muito abençoado, um ano eleitoral de escolhas importantes para a nossa cidade, e fazer com que, de fato, trabalhemos juntos para construir uma Santa Rita para todos. Muito obrigado, professor, pela cipuada, e dizer que estou à disposição, nos convidar para esse bate-papo e agradecer a Tiro e nos acompanhado nesta noite. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos que nos acompanhou aqui nessa conversa. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é Nordestina. Um abraço e fiquem com Deus. Obrigado.